Olá, pessoal do curso técnico em mecânica. Bom, nós vamos falar sobre tratamentos térmicos. Nessa videoaula, a gente vai estar falando de tratamento térmico em aço. Por que eu digo isso? Porque existem tratamentos térmicos, por exemplo, tratamento térmico do vidro, o vidro temperado, tá? Então aí já seria uma outra videoaula, tá? Então nós vamos falar especificamente do aço e, no entanto, a importância desse tratamento térmico. Porque o tratamento térmico vai fazer o quê? Ele vai melhorar as propriedades do aço. Ok? Então vamos lá? Qual é a finalidade do tratamento do aço? É alterar os grãos, né? E melhorar as propriedades mecânicas. No caso aí, né, como eu disse, nas ligas metálicas também tem o tratamento térmico. Por exemplo, o aço inoxidável. O aço inoxidável, ele na formação do aço inoxidável, o aço comum tem ferro e carbono. Na formação do aço inoxidável, a gente vai ter ferro, carbono, níquel e crômio. Então, nessa mistura toda para formar a liga metálica, ocorre um tratamento térmico, consequentemente, que é aquecimento e seguido de resfriamento, ok? Quais são os objetivos do tratamento térmico? Então, os objetivos são a remoção das tensões internas, porque quando você aquece o material ocorre uma tensão, né? O aumento ou a diminuição da dureza, tá? Então aí, observem aí, os dois itens, tá? Ou você pode, no tratamento térmico, você pode aumentar a dureza, ou se precisar usinar uma peça, por exemplo, você pode diminuir essa dureza. O aumento da resistência mecânica, para a peça ficar mais resistente. A ductibilidade, o que é isso? Porque certos processos mecânicos precisam que você melhore essa propriedade da ductibilidade para poder fazer, por exemplo, uma laminação, tá? Então, você precisa que a peça fique mais dúctil, tá? A melhora da usinabilidade, tá? A melhora da resistência ao desgaste, a melhora da resistência à corrosão, a melhora da resistência ao calor, a melhora das propriedades elétricas e magnéticas, entendeu? Então, todos esses fatores são objetivos do tratamento térmico. Aqui, uma peça, por exemplo, no calor, um calor do motor tem mais de 1000 graus. Se você não fizer uma têmpera para usar essa peça no motor, aí essa peça vai o quê? Ela vai sofrer danos, ok? Propriedades elétricas, exemplo, é uma resistência de determinados equipamentos. Tá? Magnéticas também, a formação da liga do ímã, certo? Então a gente precisa fazer uma têmpera, tá? E então essa importância do tratamento térmico é bom a gente entender como técnico de forma assim importante. Por quê? Porque você precisa ter uma ideia do que é o tratamento térmico. Depois, se você precisar fazer uma especialização, que faça. Mas você tem que entender os objetivos e as finalidades, para que serve, né, o tratamento térmico, ok? Bom, no início do tratamento térmico, lá no projeto, a gente já tem que prever qual é o material a ser usado. Então, geralmente, para fazer tratamento térmico, a gente utiliza aços de médio teor de carbono. Por exemplo, 1045. Tá? O que quer dizer 1045? Significa que tem 0,45% de carbono. Ok? E existe também têmpera em alto índice de carbono. Por exemplo, o aço sai 1090, que ele tem 0,9% de carbono,
0,90% de carbono, ok? Aços com baixo teor de carbono vão sofrer outros tratamentos que nós vamos ver a seguir, mas o tratamento térmico não fica bom, por exemplo, o 1010, tá? O 1010 tem 0,10% de carbono, é baixo teor de carbono. Então, o ideal seria aços com médio teor de carbono, ok? Fatores que influenciam no tratamento térmico são eles: temperatura, tempo, velocidade de resfriamento e atmosfera, que aí no caso são os gases que são envolvidos, tá? Ok? Então nós vamos ver cada um aí. Vamos lá. O tempo. O tempo é o quê? Você vai colocar uma peça no forno, tá? E vai estipular um tempo, e esse tempo vai depender da têmpera que você quer para determinada peça. Então, esse tempo, geralmente, ele vem existe junto a um lote de peça, existe uma especificação técnica ou um desenho, tá? Um procedimento que tem que executar para aquele lote de peças. Então, lá vai ter especificado já por um engenheiro, por um projetista, o tempo que aquela peça precisa ficar no forno. E lembrando que o tempo está relacionado a um fator que a gente vai ver em seguida aí, que é a temperatura. É tempo e temperatura. Então, esse tempo, vamos supor, pode ser 4 horas, pode ser 8 horas, tá? Que ele vai ter que ficar lá no forno, a peça vai ter que ficar lá no forno, tá? Então, para quê? Quanto maior o tempo, maior vai ser o tamanho do grão. E aí depois a gente vai ver os procedimentos para diminuir esse tamanho do grão ou normalizar esse tamanho do grão. Ok? Outro fator importante é a temperatura. A temperatura, gente, a temperatura aí, ela tem que ser constante, tá? Eu não posso colocar, por exemplo, se está determinado lá uma temperatura de 960 graus para um determinado lote de peças, eu não posso deixar que esse forno caia a temperatura para 500 graus, depois volta, sobe para 1100, volta para 900. Não, a temperatura tem que ser constante, tá? Por quê? Porque se a temperatura ficar variando, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma deformação na estrutura do material e, consequentemente, a têmpera não vai ficar legal. Tá ok? A velocidade do resfriamento. Então, aí vai depender do tipo do material e qual é a têmpera que eu desejo. Vamos dar um exemplo aí, bem clássico aí. Eu posso deixar a têmpera esfriando, né, resfriando dentro de um forno, ou eu posso pegar e tirar essa têmpera, tirar essa peça e jogar ela dentro da água. Olha só a diferença. Então, a velocidade do resfriamento vai ser muito brusco na água. Então, qual é a vantagem? É que você vai ter uma dureza boa quando você faz esse tipo de resfriamento na água, só que a peça vai ficar quebradiça. Ok? Principais meios de resfriamento. Nós temos no próprio forno, como já foi dito, no ar. O que é isso? Você leva lá na bancada, porque lá no ar vai ter os gases, né, diferentes, tá? Aí é diferente entre o ambiente do forno, porque a temperatura vai abaixando gradativamente, e no ar, quando você joga a peça na bancada, ela vai resfriar mais rápido. Tá? A diferença é essa. No óleo, que aí o resfriamento é mais brusco, na água, nos banhos de sais de metais fundidos, principalmente o chumbo, tá? Que é o PB, aí, o chumbo, soluções aquosas de hidróxido de sódio e cloreto de sódio. Então, esses são os principais meios de resfriamento. Vamos lá para o próximo. Como escolher os principais meios de resfriamento? Como já disse, vai vir isso aí na especificação técnica. A gente não tem que ficar decorando as coisas, tá? A gente tem que saber uma ideia, uma noção de como o que é o tratamento térmico. É o aquecimento e o resfriamento. E tem que respeitar essas normas, né? A gente não pode fugir disso, porque senão a gente não vai ter
finalidades desejadas, ok? Por quê? Porque pode aparecer fissuras na peça, empenamento na peça, se você não seguir os critérios corretos, tá? E a geração de grandes tensões. Então, todo esse procedimento tem que ser correto, devidamente conforme as especificações técnicas ou o desenho. Bom, pessoal, nessa primeira teleaula sobre tratamentos térmicos, a gente falou sobre a introdução, né? E os objetivos, as finalidades, né? O que é o tratamento térmico, certo? Um aquecimento seguido de um resfriamento. Na próxima teleaula, a gente vai falar sobre os principais tratamentos térmicos. Então aí, aproveite, se inscreva aí no canal aí para você poder já receber, em seguida, quando for publicado, já receber o segundo vídeo aí. Tá ok? Até lá, gente. Valeu!